Que bom estarmos juntos mais uma vez, para edificar a nossa fé através dos cânticos, louvor a Deus, através da oração e através de refletirmos sobre a palavra de Deus. Nós queremos orientar a nossa vida segundo Deus, segundo a sua palavra. É por isso que nos reunimos e separamos esse tempo para estarmos juntos. Hoje eu escolhi um texto do Novo Testamento, que está em Lucas 9, para nós refletirmos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, eu vou ler do verso 46 até o 56, e peço que você acompanhe na sua Bíblia, por favor. O texto diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Até aqui, que Deus nos abençoe com essa palavra que nós acabamos de ouvir. Ser cristão, ou ser um pequeno Cristo, ou ser um discípulo de Cristo, é mais do que a gente ser batizado e fazer parte de uma igreja. É a gente imitar a Cristo. Por isso os textos dos evangelhos são tão importantes, para a gente ler e reler, porque a gente vai vendo como era Jesus, como ele fazia, como ele falava, e vai aprendendo a imitar a Jesus, a ser cada dia mais parecido com Jesus. O que mais importa na fé cristã é isso. É a gente ir conformando a nossa vida à semelhança de Jesus. De quem ele era, do que ele fez, do que ele ensinou. Digo isso porque hoje em dia o cristianismo, pelo menos no Ocidente, tem crescido bastante. Mormente aqui no Brasil nós temos o crescimento grande de igrejas evangélicas, além das católicas que já existiam. Então a gente tem um crescimento muito grande do cristianismo. Mas por outro lado, tem gente que se diz cristã e odeia,
e xinga, e mente, e engana. Se a gente olhar para a Bíblia, Jesus não fez nada disso. Por que a pessoa faz assim? Ou ela não está caminhando para ser parecida com Jesus, ou é um falso cristão que ainda não descobriu quem é Jesus. Porque ser cristão verdadeiro é ser cada dia mais parecido com Jesus. Não é? Bom, nesse texto que nós acabamos de ler, Lucas registra a caminhada de Jesus e os seus apóstolos, já no final do seu ministério, indo para Jerusalém. Eles saem da Galiléia e vão descendo até Jerusalém, porque lá em Jerusalém vai se completar o plano de salvação que Jesus veio trazer para nós, com sua morte e com sua ressurreição. Aí nessa caminhada acontecem algumas coisas e Lucas faz questão de registrar esses detalhes para a gente ir aprendendo como era Jesus, como Jesus agia, como Jesus reagia. E eu gosto desses detalhes porque eles nos ensinam muitas coisas. Então, na nossa fé cristã, a gente vai descobrindo o seguinte: uma é a maneira de ser humano, e outra é a maneira de ser cristão. Como seres humanos, a gente tem naturalmente certas atitudes que não são atitudes cristãs. Então nós precisamos aprender certas atitudes cristãs para de fato sermos cristãos e influenciarmos outras pessoas. E eu queria propor nesse texto que a gente viu aqui, algumas atitudes de Jesus a serem aprendidas, que eu e você podemos aprender com Jesus. Para não termos reações apenas humanas, mas para termos reações cristãs. Como Jesus quer de cada um de nós. Vamos para a primeira. Primeira atitude que Jesus ensina aqui para os seus discípulos e também para nós é valorizar os pequenos. Normalmente a gente valoriza os grandes. Normalmente a gente tem mais interesse porque quem é mais, quem é maior. Normalmente a gente quer ser mais e quer ser maior. Parece que por trás dessa busca existe uma questão de autovalorização. Quando a pessoa se sente mais, quando a pessoa se sente maior, ela se sente mais valorizada. E olha, se nós buscamos isso naturalmente, a sociedade muito mais. Muito mais. O que está em moda hoje nos ambientes digitais? São os influencers. A pessoa vale por quanto mais seguidores ela tem. Então fica a comparação, eu tenho 200 mil seguidores, não, eu já passo de 1 milhão de seguidores. A pessoa vai se tornando mais famosa, mais importante, ela se sente assim e vai muita gente atrás dela. Pois não é que os discípulos agiram assim também? Vejam lá no versículo 46. Levantou-se entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. É ou não é uma preocupação humana? Talvez Pedro estivesse pensando, acho que vai ser eu. Ou João, não, sou eu. 12 pessoas seguindo a Jesus pelo caminho, indo para Jerusalém, onde Jesus vai oferecer a sua vida por nossa salvação, eles preocupados em quem é o maior. Mas essa atitude é humana. Aí Jesus aproveita para ensinar um valor do reino de Deus,
que eles ainda não sabiam e provavelmente nós, como seres humanos, também não sabemos e temos que aprender com Jesus. Como Jesus ensinou? Versículo 47. Mas Jesus, sabendo que se lhe passava no coração, tomou uma criança e colocou junto deles, junto a si. Ele disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Que atitude Jesus está ensinando aqui? Para a gente prestar atenção nos pequenos e não nos grandes. Nos pobres e não nos ricos. Nos sem fama e não nos famosos. Nos que sofrem e não nos que estão bombados. É para a gente olhar quem a sociedade não olha. É para a gente prestar atenção em quem outros não prestam atenção. Não é à toa que Jesus se comunicava muito bem com crianças, mulheres, enfermos, possessos, estrangeiros, excluídos. Não é à toa. Porque Jesus trazia esse princípio do reino de Deus, de prestar atenção nos pequenos, valorizar os pequenos. Enquanto a sociedade, até os seus discípulos, preocupados em quem é o maior. Quando Jesus coloca uma criança aqui, ele não diz que a criança é perfeita. Ele não diz que a criança não tem erro. Ele diz que a criança é um ser pequeno, que depende dos outros, e é um ser, na linguagem de hoje, é um ser vulnerável, que se alguém não tomar conta, vai sofrer muito. Então é esse olhar que Jesus nos convida a ter, essa atitude de Jesus que a gente precisa aprender, olhar para os pequenos, dar valor aos pequenos. Pergunta para a gente levar para casa. Quem são os pequenos que a gente precisa olhar, um olhar diferente, um olhar de Jesus? Quem são os pequenos ao nosso redor? Seja na casa, seja na família, seja na vizinhança. Quem são os que a gente precisa dar atenção e nós não demos atenção ainda? É uma pergunta para a gente pensar, levar para a semana, ir refletindo sobre ela, e no momento certo a gente praticá-la. Eu gosto muito da lei do trânsito, que valoriza mais o menor do que o maior, que dá preferência ao menor. Embora nem todos obedeçam a essa lei, mas ela é uma lei justa. Ela é uma lei boa. Então, se tem um caminhão e um automóvel precisando de alguma vez, quem tem a vez é o menor, é o automóvel. Se tem um automóvel e uma moto, quem tem a vez é a moto. Se tem uma moto disputando com um pedestre um lugar, a vez é do pedestre. A lei vem justamente para proteger o menor. Quando tem alguém subindo e descendo, quem tem a preferência é quem está subindo. Quem está descendo deve parar ou deve diminuir e permitir que o que esteja subindo faça isso. Então, só é um exemplo prático da gente valorizar os menores, olhar para quem está na parte mais frágil da corda e ajudar essa pessoa ou esse grupo. Ok? Vamos para a segunda atitude de Jesus a ser aprendida. Dar liberdade aos outros. Dar liberdade aos outros. A gente tem uma tendência humana de querer controlar os outros.
E aqui eu estou falando de adultos, porque pais com crianças precisam direcionar as crianças no seu caminho, na sua educação. Mas falando de adultos, a gente tem a tendência de querer controlar o outro que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro sente, as decisões que o outro toma. Isso é humano. E isso é mais forte em grupos menores, como na família, como no trabalho, como na igreja. A gente quer uniformizar. Então, se todo mundo estiver pensando como eu, está tudo bem. Se não tiver, já cria um problema. Vamos ver o que aconteceu lá entre Jesus e os discípulos, versos 49 e 50. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra vós é por vós. O que nós vemos aqui? A atitude humana dos próprios discípulos foi proibir alguém de fora que estava libertando pessoas, porque aquela pessoa não fazia parte do grupo dos 12. E Jesus condenou essa proibição, dizendo: não, porque ele está colaborando com o nosso projeto maior, que é o projeto do reino de Deus. Não importa se a gente faz isso numa igreja ou noutra igreja, numa cidade ou noutra cidade, mas se o projeto maior é comum a todos, cada um deve ter liberdade para agir como a sua consciência diz. E a gente não tem autoridade para dizer para o outro o que ele deve fazer. A gente pode, no máximo, ensinar, no máximo, aconselhar, no máximo, orar pela pessoa, mas cada um tem liberdade para pensar o que quiser e agir do jeito que quiser. Jesus fazia isso. E a gente teima em não fazer. Nos últimos anos, a questão da política tem causado muita divisão nas famílias e nas igrejas por causa disso. Pessoas que acham que todos têm que pensar como aquela pessoa, todos têm que fazer aquela mesma escolha e quem não faz é um inimigo, está do outro lado, negando liberdade a cada um pensar e agir do jeito que quiser. Se nós temos um projeto maior, que é o projeto do reino de Deus, devemos lutar por esse projeto do reino de Deus. O restante são nossas diferenças. E a gente precisa dar liberdade para cada um pensar e agir, a fim da gente viver bem, viver em paz. Porque senão a gente cria muito problema. Depois que esse João, o apóstolo João, proibiu o outro de falar, certamente ele criou um problema muito sério com ele. E Jesus falando: não proíba. Não devia ter proibido. Não devia. Muito bem, meus irmãos. Pergunta para a gente levar para casa. A quem nós precisamos dar liberdade para pensar e agir que a gente está tentando dominar? Tem alguém que a gente deveria dar liberdade para pensar e agir e que a gente não está dando essa liberdade? Vamos pensar no cônjuge, vamos pensar no parente, vamos pensar no irmão na fé, vamos pensar em tantas possibilidades. Esta é uma atitude que Jesus tomou e que a gente precisa aprender para a gente poder viver bem. Terceira e última atitude que eu mostro aqui é respeitar os opositores. Respeitar os opositores. Aqui do versículo 51 a 56 tem um episódio que a gente conhece muito bem, né? Jesus e os discípulos estão indo para Jerusalém.
Só que o caminho era longo e ele envia alguns dos seus discípulos para lhe preparar pousada numa aldeia samaritana. E já há uma implicância, uma inimizade grande entre os samaritanos e os judeus há muito tempo. Para complicar essa situação, a casa que eles foram tentar uma hospedagem disse não. Aí qual foi a reação dos apóstolos Tiago e João? Versículo 54. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Acho que eles tinham muito o profeta Elias na cabeça, porque o Elias tinha feito isso. Consumiu profetas de Baal, consumiu pessoas que queriam forçá-lo a alguma coisa. Ele era especialista em enviar fogo do céu. E os apóstolos devem ter pensado assim, agora é com a gente, nós vamos enviar fogo do céu porque eles são nossos opositores, nossos inimigos e nós não queremos saber dele. Vingança, revenge. Pois é. Qual foi a resposta de Jesus? Versos 55 e 56. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Pergunta, qual foi a reação de Jesus a essa rejeição? Nenhuma. Jesus deixou para lá. Jesus entendeu. Jesus não criou caso. Jesus não quis destruir por causa do projeto maior dele, que ele veio para salvar e não destruir. É verdade que a Bíblia fala que um dia haverá um juízo que todos nós vamos prestar contas, cada pessoa de acordo com a sua escolha. Mas no momento, por enquanto, o projeto é de salvação. E aí, quando alguém se opõe a gente, faz alguma coisa que a gente não gosta, fala alguma coisa que a gente não aceita, não concorda, a melhor reação é deixa para lá. Vamos para o nosso projeto, que é muito maior e muito mais interessante. Isso me fez lembrar quando os nossos filhos eram pequenos. E a gente, quando tem filho pequeno, tem muita dificuldade para educar os filhos, né? Infelizmente, a gente, como ser humano, ou quer pegar no pé de mais, ou quer pegar no pé de menos. Difícil a gente achar um caminho do meio, né? Ou a gente quer tolir muito o filho, ou então a gente deixa fazer o que quiser e vai dar um sério problema lá na frente. Aí nós tínhamos o pediatra que a gente levava regularmente os nossos filhos, tanto quando ele marcava quanto a gente precisava, e na consulta a gente falava sobre as nossas dificuldades. E uma das dificuldades que a gente falou algumas vezes era que os meninos estão fazendo birra. Estão chorando, estão batendo o pé, estão exigindo e tal. E várias vezes o pediatra falou assim para a gente, deixar de pouco caso. Isto é, deixa para lá. Entenda o que está acontecendo, corrija o que precisa ser corrigido, mas não tenta pegar no pé em tudo não, porque vai dar errado. Deixar de pouco caso. E olha, conselho bom. Conselho que tem a ver com que Jesus, a atitude que Jesus tomou. Deixa o samaritano para lá. Se ele se opôs, é direito dele. Nós temos um projeto maior, vamos em direção ao projeto maior. Deixa as coisas menores de lado e fixemos nossos olhos e nossa atenção no projeto maior.
A gente quer vingar tudo, quer acertar tudo, quer resolver tudo, mas não dá. Às vezes a gente piora querendo acertar. É melhor deixar para lá e se atentar e trabalhar pelo projeto maior que nós temos, que é o projeto do Reino de Deus. Pergunta para a gente levar para casa. A quem nós precisamos respeitar que pensa e age diferente de nós? Quem pega no nosso pé? Quem olha com a cara feia para a gente? Quem que quando a gente dá uma ideia, a pessoa já responde não? É porque não gosta da gente. Precisamos respeitar. Jesus respeitava. Nós podemos aprender a respeitar também. Então, meus irmãos, eu termino essa mensagem dizendo assim: mais do que ter o título de cristãos, nós precisamos manifestar atitudes cristãs como a de Jesus. Nós vivemos num mundo complexo, confuso, muito problemático, que carece de pessoas cristãs com atitudes de Jesus. Muito antes de falar de Jesus, a gente precisa ser uma luz a brilhar onde a gente está, para abençoar a vida das pessoas. E essas atitudes fazem isso. Então, vamos pensar, vamos levar isso conosco, e à medida que a gente for tendo alguma oportunidade de reagir como Jesus reagia, vamos aprender e manifestar essas atitudes de Jesus. Eu queria que a gente tivesse um momento de oração silenciosa para cada um de nós conversar com Deus sobre esse assunto, e depois eu faço uma oração em voz alta. Vamos orar nesse instante?